Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje, o tema da nossa pregação é: o que queres que eu te faça? Nosso texto base vai ser Lucas, capítulo 18, versículos 35 até 43. Vamos começar por Lucas, capítulo 18, versículos 40 até 42, que vai dar um contexto base. Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem e, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé lhe salvou. Portanto, o objetivo é ensinar o quê? Que Jesus está sempre disposto a nos ouvir e a escutar nossos clamores. E, assim, por meio da nossa fé, nós podemos alcançar a transformação que nós necessitamos. A introdução que eu quero trazer é que Jesus encontra esse cego chamado Bartimeu, e que muitas vezes nós já ouvimos histórias sobre o cego de Jericó. Mas esse relato ele vai mostrar que, na aflição deste homem, ele clama a Jesus e ele recebe este milagre. Jesus, ao se aproximar e ao ouvir o clamor de Bartimeu, em vez de ele simplesmente negar ou ignorar, ele vai atendê-lo, perguntando-lhe: o que queres que eu te faça? A pergunta de Jesus não é uma dúvida sobre o que Bartimeu precisa, mas ele está dando uma oportunidade para Bartimeu. Por quê? Para ele expressar a sua fé. Porque nós sabemos que Jesus ele já estava bem famoso por aquelas regiões. Muitos ainda pregavam dizendo que Jesus não era o Filho de Deus. Muitos diziam que Jesus, na verdade, poderia ser o diabo que veio à Terra enganando as pessoas. Porém, esse homem expressa sua fé e a sua confiança em Jesus. O ponto principal é: hoje o Senhor também quer nos fazer essa pergunta: o que queres que eu te faça? Então vamos aprender as lições que podemos absorver disso aqui. Primeira coisa, o clamor de Bartimeu demonstra a necessidade de reconhecer a presença de Jesus. Bartimeu, ele sabia que Jesus estava passando. O cego, ele não podia ver fisicamente, isso é óbvio. Mas ele tinha ouvido falar de Jesus, isso era fato, e também do poder que ele detinha. Então, quando ele ouviu que Jesus estava se aproximando, ele não perdeu tempo. Ele clamou para Jesus. E então, nós precisamos reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas e não deixar as oportunidades de buscá-lo para lá. Nessa óptica, Bartimeu reconheceu Jesus como filho de Davi. Ele não chamou Jesus apenas de Nazareno, mas usou o título messiânico, filho de Davi. Bartimeu estava expressando a sua fé no poder de Jesus como Messias prometido. Ou seja, ao reconhecermos quem Jesus é, nossa fé se torna mais firme e a busca por Jesus é ainda mais intensa. Muitas pessoas nas Escrituras clamaram a Jesus de forma desesperada e reconheceram a sua autoridade. Então, nós precisamos reconhecer a presença de Jesus
e nossa fé se fortalece ao clamar a Ele, independente das circunstâncias. Ademais, Bartimeu perseverou adiante das oposições. Primeiro ponto, a multidão tentou silenciá-lo, e os que iam passando repreendiam-no para que ele ficasse calado. Ou seja, tentaram impedir que Bartimeu clamasse a Jesus. Em outro ponto de vista, podemos compreender como as pessoas estavam removendo aquela oportunidade de clamar a Jesus para longe. Eles estavam retirando essa possibilidade, essa chance. Então, muitas vezes, o mundo vai tentar nos calar, principalmente quando buscarmos a mudança verdadeira em nossas vidas. Isso não é só o mundo, não. O diabo não quer que você melhore na sua vida. O diabo quer que você fique no chão, que você fique caído. Se o diabo ele quisesse o seu bem, não teria essa disparidade entre as pessoas quererem, eu quero o céu, eu quero o inferno, e não teria nem essa preocupação. Porque se eu não posso chegar no céu, eu posso ir para o inferno. O inferno é o outro paraíso, mas não é. E o Satanás quer trazer você com ele. Então ele quer, junto com o mundo, tirar a sua oportunidade. Ele não quer que você clame para Jesus. Ele quer você distante de Jesus. Porque ele sabe. Se você estiver perto de Jesus, o que ele poderá fazer? Ele quer te retirar da presença do nosso Senhor e Salvador. Contudo, nós precisamos ser que nem Bartimeu. Ele não se deixou ser intimidado. E ele clamou ainda mais. Quando a gente olha aqui no versículo 39, isso é escrito: mas ele clama ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outro ponto a se tratar é a perseverança de Bartimeu, que ela foi recompensada. Jesus parou e ouviu o clamor daquele homem. O que eu posso dizer para você? Embora Satanás, o mundo, tente lhe abafar, tente lhe silenciar, Jesus está lá para escutá-lo. Jesus vai chegar até você. Então, quando nós perseveramos em fé, mesmo diante das adversidades, podemos ter certeza que Jesus nos ouvirá. A perseverança em buscar a presença de Jesus é a chave para a transformação e a resposta a Deus. O cego Bartimeu, mesmo com todas aquelas críticas, ele não se intimidou. E essa comparação pode ser estabelecida com a mulher do fluxo de sangue, que também foi persistente em sua busca com Jesus. Vamos lembrar, aquela mulher sofria daquela doença. Ela estava naquela multidão, a multidão estava acompanhando Jesus para chegar até a filha do mestre da sinagoga, do chefe de sinagoga. E a filha dele estava prestes a morrer. E eu já fiz, essa foi minha última pregação. Se você quiser olhar, pode ir. Mas, aquela mulher, independente de todas aquelas pessoas na sua frente, até alcançar Jesus, ela não se intimidou. Ela confiou em Jesus. E ela foi. E ela confiou tanto que ela só encostou na borda do manto de Jesus. E ela foi curada. O mesmo pode se aplicar aqui. Além disso, a pergunta de Jesus:
o que queres que eu te faça? Jesus está nos convidando a expressar nossos desejos e necessidades. Desse modo, Jesus sabia a necessidade de Bartimeu, mas ele decidiu perguntar para que pudesse declarar o quanto ele queria ser curado. A pergunta de Jesus nos mostra que ele quer ouvir a nossa voz e que é importante expressarmos as nossas necessidades diante dele. Quando nós nos abrimos para Deus, ele responde conforme a nossa fé e necessidade. Podemos entender assim que Jesus, ele não deixou ali o Satanás lhe abafar o mundo e disse assim: agora que eu deixei, tchau, tchau. Não. Jesus vendo o Satanás lhe abafando, o mundo também lhe silenciando, mas a sua persistência, a sua força de vontade, sua perseverança, Jesus vai procurar você. Não importa quem tente lhe calar. Pode ser o presidente, pode ser seu prefeito, pode ser seu chefe, pode ser o mundo, como aqui é retratado. Mas quem irá proibir Jesus de chegar até você? Portanto, persista, não desista. A resposta de Bartimeu, ela vai revelar a fé que ele tinha. Então Bartimeu logo respondeu: Senhor, que eu veja. Ele tinha fé suficiente para crer que Jesus iria curá-lo. Vamos à lógica. Se Bartimeu não tinha fé naquele homem, que ele podia ser curado, então por que clamaria? Nós não estamos clamando para uma estátua. Nós não estamos clamando para uma escultura de barro. Nós não estamos falando isso para um oxigênio. Nós estamos falando isso para Deus. Nós precisamos mostrar nossa fé por Ele. Não numa escultura, não no oxigênio ou no sol. Não. Devemos acreditar no Senhor. Se você acredita que pode acontecer, então vai acontecer. Se eu estou enfermo, eu tenho, por exemplo, uma febre, mas o doutor, ele está muito distante. Eu estou aqui com 40 graus de febre. Eu posso morrer a qualquer momento, mas eu peço para Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele pode me curar. Ele pode me deixar vivo o tempo suficiente até eu chegar no hospital. Eu posso cortar meu dedo. Posso perder litros de sangue aqui. Mas eu só morro se eu perder a minha fé no meu Senhor. É a única razão que eu posso morrer. É pela vontade dele, irmãos. Então persista. Qual é a razão daqui hoje? Que você não quer continuar. Por que você não pede para Deus? Porque, não sei, os problemas daqui de casa são muito complicados. Eu não tenho tempo. Meus irmãos, que problema que é maior que Deus? Deus ressuscitou os mortos. Deus reviveu pessoas que estavam mortas, né? Porque na visão de Jesus, elas apenas foram para ficar lá perto de Deus. Elas não realmente morreram na visão dele. Lázaro é um belo exemplo disso. A filha do mestre da sinagoga era um belo exemplo. Mas é uma doença, Edward. Não é a mesma coisa que a morte. E a mulher do coágulo de sangue? E Bartimeu, ele era cego. Jesus chegou e curou. E eu sou muito ocupado, eu não tenho como. Ninguém nesta vida
é ocupado 24 horas por dia? Ninguém. É impossível. Então clame, expresse a sua fé no Senhor. Ele está te escutando. Não é porque o mundo tenta te calar que você deve ficar calado. Não é porque as circunstâncias são difíceis que você deve se calar. Isso é o mundo, isso é o diabo querendo lhe calar. Você quem decide se vai ceder ou se vai persistir. Perseverança, irmãos. O que eu quero trazer é que a fé é um dos elementos mais importantes para alcançar um milagre. Jesus, ele responde apenas à fé. Ele não responde por um pedido. A forma que nós podemos responder a essa pergunta pode determinar a nossa experiência com Jesus. Outros relatos bíblicos, Jesus perguntou a pessoas coisas semelhantes. E a fé delas quem determinava a resposta de Jesus. Um exemplo, o homem do tanque de Betesda. Quem quiser ler João capítulo 5, versículo 6. Em suma, o que eu quero que vocês entendam é: saiba o que você quer. Peça com fé. Jesus quer te ouvir hoje. Abra o seu coração. Expresse as suas palavras sinceras. Pois ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Porém, eu ainda não estou acabado. Eu tenho mais coisas para falar. Bem como a transformação que vem de Jesus é completa e nos leva a seguir a Deus. Versículo 42. E logo viu, e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. A cura de Bartimeu, ela foi instantânea e completa. Jesus não só chegou e curou a visão, o problema de cegueira física dele, mas também a restaurou espiritualmente, fazendo com que ele seguisse Jesus. O milagre de Deus, ela sempre resulta em transformação e ação. Quando nós somos tocados por Jesus, a nossa vida se completa. Ela se transforma de forma completa. Não apenas recebemos o que nós pedimos, mas recebemos o chamado de seguir e glorificar a Deus. O que podemos compreender também é que aquele testemunho de Bartimeu levou outros a louvar a Deus. Ou seja, uma reação em cadeia. Quando Bartimeu foi curado, ele glorificou a Deus. E muitos outros viram isso e deram louvores a Deus. Está aqui no versículo 42 que eu acabei de ler. A transformação pessoal se torna um testemunho. E isso leva muitos outros a glorificar a Deus. Não somente glorificar, mas crer no poder dele. A cura de Bartimeu não foi somente para ele, mas foi para Deus. E o fortalecimento da fé dos outros. O que eu quero que vocês entendam, para a nossa conclusão, que já está próxima, é que quando Jesus nos transforma, a nossa resposta deve ser seguir a Ele e dar a Ele toda a glória. Nossa transformação é um testemunho para o mundo. E o mundo se recusa a crer nele. Então a conclusão dessa pregação, por si só, é bem clara. Jesus está sempre disponível para ouvir nossos clamores. Não importa quão grandes sejam as nossas dificuldades. Quando enfrentamos obstáculos, impasses, devemos perseverar e crer
naquele Deus que nos ouve. Ele responde de acordo com a nossa fé. Ou seja, Jesus está fazendo essa pergunta para você aqui e agora. O que queres que eu te faça? E responda ele agora, com a sua fé, no seu coração. Clame ao Senhor. Junte-se a mim, agora, em oração. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Senhor, que você possa interceder pelos nossos irmãos, Senhor, que estão aqui. Que você possa alavancar a fé de cada um deles. Que eles possam se tornar pessoas melhores. Pessoas que vão crer em Ti, vão confessar. Elas vão confessar o Teu poder. Elas vão crer em você. Que você possa, Senhor, fazer que essas pessoas sejam como Bartimeu. Que ele era cego, porém, não desistiu quando a multidão o tentava calar. Ele perseverou. E que você possa fazer os nossos irmãos também perseverarem. Que eles possam procurar a Ti, clamar e pedir por meio da fé que eles têm a Ti, Senhor. Que eles possam abrir o coração. Que eles possam desejar, Senhor, de forma sincera e concreta. Que você possa abrir isso na mente deles. Que você ponha, Senhor, essa pregação na mente de cada um deles. Portanto, Senhor, nós somos gratos por tudo que Tu tem feito por nós. Seja agora, quanto para todos sempre. Amém.